O Resgate do Soldado Ryan, Dunkirk, Bastardos Inglórios. Você conhece esses filmes. Seus filhos conhecem. O mundo inteiro conhece. Há 80 anos, Hollywood gasta bilhões de dólares para construir uma mitologia perfeita. Uma mitologia onde a guerra foi vencida apenas por americanos, ingleses e russos. Onde o herói é sempre loiro, masca chiclete e salva o dia sozinho. Mas isso é uma mentira. Ou melhor, é uma narrativa construída propositalmente para apagar quem eles consideravam inferior. Enquanto as câmeras de cinema filmavam atores na Normandia, homens de verdade, brasileiros, estavam sendo jogados contra a linha de defesa mais cruel da Europa, sem roteiro, sem dublê, e hoje sem reconhecimento. Eles contam a história do dia D 1000 vezes. Mas esconderam de você a história do Capitão Pitaluga. Esconderam que 120 brasileiros cercaram 15 mil nazistas. Por que Hollywood ignora isso? Porque admitir essa história seria admitir que soldados tropicais, mestiços, fizeram o que os generais deles não conseguiram. Para entender o tamanho do desrespeito, precisamos voltar a 1944. Não para os escritórios de Los Angeles, mas para a lama gelada dos Apeninos italianos. Quando os alemães souberam que o Brasil estava chegando, eles riram. Documentos interceptados mostram que eles nos chamavam de soldados de carnaval. Eles diziam que macacos não sabem guerrear. Mas a arrogância não era só nazista, era também dos nossos próprios aliados. Os generais americanos olhavam para a FEB com desprezo. Eles viam um exército pobre, com uniformes que não aguentavam o frio, vindo de um país que eles achavam que só servia para plantar café. Para o comando aliado, o soldado brasileiro era, na melhor das hipóteses, uma ajuda simbólica. Na pior, bucha de canhão. Eles estavam errados e pagariam caro por esse erro. Hoje nós vamos quebrar esse silêncio e contar a história que eles tentaram apagar. Vamos voltar no tempo. É 1944. Enquanto os aliados finalmente ganham momentum na Europa após o dia D, a Itália se torna um pesadelo esquecido. A imprensa mundial está focada na corrida para Berlim através da França. Mas na Itália, nas montanhas frias e impiedosas dos Apeninos, uma das campanhas mais brutais e negligenciadas da guerra está acontecendo: a linha gótica. 320 quilômetros de fortificações nazistas, bunkers de concreto enterrados nas montanhas, campos minados que se estendem por quilômetros, metralhadoras posicionadas com visão perfeita dos vales abaixo. Os alemães transformaram os Apeninos italianos em uma fortaleza aparentemente impenetrável, e eles tinham boas razões para acreditar que ninguém conseguiria atravessar. Do outro lado dessas defesas, veteranos endurecidos da Wehrmacht. Soldados que sobreviveram à brutalidade da Frente Oriental, onde aprenderam que guerra não tem romantismo, apenas sobrevivência. Generais prussianos treinados nas mais prestigiadas academias militares da Europa, com séculos de tradição militar correndo em suas veias. E então, no meio desse tabuleiro de xadrez mortal, chegam os brasileiros. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Para os nazistas, obcecados com suas teorias de superioridade racial ariana, era inconcebível que um exército vindo de um país tropical, miscigenado, sem a tradição militar prussiana ou anglo-saxônica, pudesse representar qualquer ameaça real. Eles olhavam para o Brasil e viam inferioridade racial, econômica e cultural. Viam um país que, na visão distorcida deles, deveria estar mais interessado em samba e futebol do que em combate militar sério. Esse desprezo, essa arrogância prussiana, seria o primeiro erro fatal dos alemães. Porque eles não entendiam o que estava vindo em sua direção. Enquanto nos filmes americanos os soldados têm apoio aéreo e tanques de última geração, olhe a realidade que esconderam dos nossos avós.
A Força Expedicionária Brasileira era no papel uma piada cruel do destino. 25 mil homens enviados para lutar na guerra mais devastadora da história humana, equipados com armamento americano que mal tinham tempo de conhecer antes do embarque. Uniformes que não foram desenhados para o inverno alpino que enfrentariam. Comunicação em português, enquanto todos os outros aliados operavam em inglês. E os próprios soldados. Muitos eram analfabetos ou semi-analfabetos. Vinham de fazendas no interior de Minas Gerais, de favelas no Rio de Janeiro, de pequenas cidades do interior do Brasil que não tinham nem eletricidade. Alguns nunca tinham visto neve na vida. Muitos nunca tinham saído de seus estados, muito menos do país. E, de repente, estavam sendo enviados para o outro lado do mundo para enfrentar a máquina de guerra mais eficiente que a Europa já produziu. Mas havia algo que os generais alemães, com toda a sua educação militar superior e suas teorias raciais pseudocientíficas, não conseguiam calcular: a capacidade brasileira de improvisar, de olhar para uma situação impossível e encontrar um caminho onde não existia caminho, de transformar desvantagem em vantagem através de criatividade, em coragem e uma teimosia genuinamente brasileira. A FEB era um espelho do Brasil real. Soldados negros lutando lado a lado com soldados brancos, descendentes de italianos, alemães, japoneses, árabes e indígenas, todos usando o mesmo uniforme. Oficiais que vinham da elite paulista comandando pracinhas que eram filhos de ex-escravos. Era uma democracia racial imperfeita, sim, com todas as tensões e contradições do Brasil dos anos 40, mas era infinitamente mais diversa e integrada do que qualquer exército europeu da época. E essa diversidade não era fraqueza, era força, porque significava adaptabilidade, significava perspectivas múltiplas, significava que quando um problema não tinha solução óbvia, havia 25 mil mentes diferentes, pensando em 25 mil maneiras diferentes de resolver. No comando dessa força improvável estava o general João Batista Mascarenhas de Moraes, 61 anos. Veterano da Revolução Constitucionalista de 1932, onde São Paulo pegou em armas contra o governo federal de Getúlio Vargas. Um homem que conhecia derrota, que conhecia o gosto amargo de lutar com recursos limitados contra um adversário superior, e que aprendeu na derrota lições que nenhuma academia militar poderia ensinar. Mascarenhas olhou para seus homens e sabia que não podia vencer os alemães jogando o jogo deles. Não podia simplesmente copiar as táticas americanas ou britânicas. Precisava encontrar o caminho brasileiro. E esse caminho envolveria coragem, sim, mas também astúcia, paciência e a disposição de fazer o inesperado. O primeiro grande teste viria em Monte Castelo, uma montanha de 900 metros de altitude nos Apeninos, uma posição estratégica que controlava rotas vitais para o avanço aliado. Os alemães estavam entrincheirados no topo havia meses, e não eram alemães quaisquer. Era a 262ª Divisão de Infantaria, veteranos disciplinados e bem armados. Entre setembro e novembro de 1944, os aliados tentaram tomar Monte Castelo 5 vezes. 5 ataques sangrentos que resultaram em centenas de baixas e 0 progresso. Americanos tentaram. Brasileiros tentaram seguindo táticas convencionais. Todos falharam contra as metralhadoras alemãs perfeitamente posicionadas e os campos minados que transformavam cada avanço em suicídio. Monte Castelo se tornou símbolo de impossibilidade. Um lembrete constante de que, naquela guerra, nem sempre a coragem era suficiente, que algumas posições eram simplesmente intomáveis por assalto frontal. Mascarenhas estudou aquela montanha por semanas, analisou cada ataque fracassado, e então tomou uma decisão que desafiava a lógica militar convencional.
Ele não ia atacar Monte Castelo de frente novamente. Ia flanquear. Ia fazer o que ninguém esperava que tropas tropicais fizessem no inverno alpino. Manobras noturnas complexas em terreno montanhoso coberto de neve. 21 de fevereiro de 1945. As temperaturas estavam abaixo de zero. Neve até o joelho dos soldados. Visibilidade próxima de zero. E nas primeiras horas da madrugada, os brasileiros começaram a se mover. Não em linha reta contra a montanha, mas contornando silenciosamente usando o terreno que os alemães consideravam intransitável no inverno. Era um movimento arriscado. Se os alemães detectassem o flanqueamento, os brasileiros seriam massacrados expostos no terreno aberto. Se falhassem, não haveria rota de fuga fácil. Era tudo ou nada, exatamente o tipo de aposta desesperada que os estrategistas prussianos consideravam primitiva e indigna. Mas funcionou. Quando o sol nasceu em 21 de fevereiro, os brasileiros estavam em posições que os alemães consideravam impossíveis de serem alcançadas. E pela primeira vez em meses, Monte Castelo estava sob ataque não apenas de frente, mas de múltiplos ângulos. A fortaleza impenetrável tinha sido flanqueada. Os combates foram brutais. Corpo a corpo em algumas trincheiras, o frio matando tanto quanto as balas, mas ao final do dia, a bandeira brasileira tremulava no topo de Monte Castelo. A montanha que resistiu a 5 ataques aliados tinha caído para os soldados de Carnaval. Mas a verdadeira demonstração de gênio militar brasileiro viria 2 meses depois, em uma operação que deveria estar em todo o manual de estratégia militar do mundo. Fornovo de Taro, abril de 1945. A guerra estava chegando ao fim. Os alemães sabiam. A Alemanha estava sendo esmagada de todos os lados. Berlim seria cercada em semanas. Na Itália, o que restava das forças alemãs estava em retirada desesperada para o norte, tentando alcançar as fronteiras antes da captura total. E então surge um problema estratégico fascinante. 15.000 soldados alemães estão em retirada através da região de Fornovo. Tropas da 148ª Divisão de Infantaria, veteranos disciplinados mesmo na derrota. Eles precisam passar por um ponto de estrangulamento geográfico, uma passagem que, se bloqueada, os prenderia como ratos em uma armadilha. O comando aliado designa a FEB para uma missão aparentemente suicida: segurar essa passagem. Impedir 15.000 alemães desesperados de passar. Com quantos homens? O capitão Pitaluga recebe 120 soldados. Se isso estivesse em um roteiro de Hollywood, os críticos diriam que é exagero. Mas isso não é ficção. Isso é a fibra do soldado brasileiro. Deixa eu repetir porque você precisa entender a absurdidade matemática dessa situação. 120 brasileiros contra 15.000 alemães. Uma proporção de 1 para 125. Em qualquer análise militar convencional, isso não é uma batalha, é um massacre esperando para acontecer. Imagine que você é o capitão Pitaluga. Você tem 120 homens sob seu comando. Garotos, a maioria. 19, 20 anos. Muitos estão longe de casa pela primeira vez na vida. Alguns escreveram cartas de despedida antes da missão, porque todos sabem que as chances de sobrevivência são próximas de zero. A munição é limitada. Cada soldado carrega o que pode carregar. Não há como reabastecer rapidamente se o combate se prolongar. Os reforços estão a horas de distância. A artilharia de apoio existe, mas sua eficácia depende de coordenadas precisas e comunicação que pode falhar a qualquer momento. A temperatura continua abaixo de zero. O terreno é desfavorável. E pela estrada vêm 15.000 alemães que sabem que esta é potencialmente a última chance deles de escapar da captura. Homens desesperados são os adversários mais perigosos, porque não têm nada a perder. E então vem a ordem pelo rádio, na voz calma do comando brasileiro: segurem a posição, custe o que custar. Durante 18 horas, 120 brasileiros fizeram o impossível. Eles seguraram.
Onda após onda de ataques alemães foram repelidas, metralhadoras brasileiras aquecendo até ficarem vermelhas, munição sendo racionada bala por bala, soldados feridos se recusando a abandonar suas posições. Os alemães não conseguiam acreditar. Como era possível que uma força tão pequena estava impedindo o avanço de uma divisão inteira? Onde estavam os reforços que certamente viriam? Isso tinha que ser uma vanguarda de uma força muito maior. Ninguém seria louco o suficiente de colocar apenas 120 homens contra 15.000, mas eram apenas 120, e eles não recuaram um único metro. Porém, a genialidade brasileira não estava apenas na resistência heróica de Pitaluga. Estava no que estava acontecendo nos bastidores, na armadilha, sendo preparada meticulosamente pelo comando da FEB. Enquanto os alemães concentravam toda sua atenção e força em romper a posição de Pitaluga, outras unidades brasileiras se moviam silenciosamente através do terreno, flanqueando, cercando, cortando rotas de fuga que os alemães nem percebiam que estavam perdendo. A artilharia brasileira, que havia sido treinada com precisão quase cirúrgica pelos instrutores americanos, estava posicionada perfeitamente, coordenadas calculadas, alvos identificados, apenas esperando o momento certo. E então, quando os alemães estavam totalmente comprometidos contra Pitaluga, a armadilha foi acionada. A artilharia começou a falar. Não aleatoriamente, não em bombardeio de saturação desperdiçado, mas em tiros precisos que cortavam rotas de retirada, que destruíam pontos de comando, que criavam caos organizado. Simultaneamente, as unidades brasileiras que haviam se movido silenciosamente fecharam o cerco. Os alemães olharam ao redor e, de repente, perceberam a terrível verdade. Eles não estavam atacando uma pequena força defensiva. Eles estavam dentro de uma armadilha. O caçador tinha se tornado a caça. 15.000 soldados alemães, veteranos da Wehrmacht, se viram encurralados por aqueles mesmos macacos de uniforme que haviam zombado meses antes. A arrogância prussiana, a certeza de superioridade racial, tudo desmoronou diante de uma realidade inescapável. Eles tinham sido superados estrategicamente por comandantes que vieram de um país que mal conseguiam localizar no mapa antes da guerra. 14 de maio de 1945, Collecchio, Itália. Uma fotografia que deveria estar em todos os livros de história é tirada, mas que a maioria das pessoas no mundo nunca viu. Essa é a imagem que quebra a narrativa da supremacia americana. O general nazista se rendendo para nós, e não para eles. General Otto Fretter-Pico, comandante alemão, uniforme impecável mesmo na derrota, condecoração de Cruz de Ferro no peito, aristocrata prussiano de linhagem militar que remonta a séculos. Um homem que foi educado desde criança para comandar, para conquistar, para representar o suposto ápice da civilização ocidental. Do outro lado, oficiais brasileiros, uniformes simples, práticos, gastos por meses de campanha, rostos que refletem a diversidade do Brasil, oficiais cujos avós poderiam ter sido escravos, imigrantes pobres, indígenas, homens que não tinham séculos de tradição militar aristocrática, mas que tinham algo que a arrogância prussiana não podia comprar: competência ganhada no campo de batalha. Olhe para essa fotografia. Se você conseguir encontrá-la nos arquivos esquecidos da história, olhe para os olhos de Fretter-Pico. Você consegue ver a humilhação. Não apenas de ter perdido uma batalha, mas de ter perdido para quem ele considerava racialmente, culturalmente e militarmente inferior. A estrutura mental inteira que sustentava sua visão de mundo desmoronando naquele momento de rendição formal. E nos olhos dos brasileiros, não há vingança, não há humilhação do inimigo derrotado. Há dignidade, profissionalismo, o respeito que um soldado deve dar a outro soldado, mesmo inimigo, mesmo após a vitória.
Veteranos da FEB que sobreviveram e deram entrevistas décadas depois contam que receberam ordens expressas de tratar os prisioneiros alemães com humanidade. Comida foi dividida mesmo quando escassa. Água foi providenciada. As convenções de Genebra foram respeitadas meticulosamente. Soldados alemães feridos receberam atendimento médico dos mesmos médicos brasileiros que tratavam os feridos da FEB. Porque vejam, a superioridade brasileira naquele momento não estava apenas na estratégia militar superior, na adaptabilidade tática, na coragem individual dos pracinhas. Estava na humanidade preservada em meio à brutalidade absoluta da guerra. Estava na recusa de se tornar o monstro que estavam combatendo. Os nazistas construíram uma ideologia inteira baseada em desumanização, em hierarquias raciais, em crueldade sistemática. E foram derrotados, em parte, por soldados que vinham de um país que, com todos os seus problemas e contradições, nunca abraçou aquela loucura específica. Que entendiam instintivamente que a verdadeira superioridade não vem de proclamações grandiosas de pureza racial, mas de ações, competência e caráter. A rendição em Coléquio foi a maior captura de forças alemães por uma unidade não anglo-americana em toda a Segunda Guerra Mundial. 14.779 prisioneiros oficialmente registrados, embora algumas estimativas cheguem a 20.000, um feito militar que, por qualquer métrica objetiva, deveria ter garantido à FEB um lugar de destaque permanente na narrativa global da guerra. Maio de 1945. A guerra na Europa termina. Berlim cai. Hitler está morto. A Alemanha nazista é derrotada incondicionalmente. E os brasileiros, esses 25.000 homens que cruzaram um oceano para lutar contra o fascismo, começam a jornada de volta para casa. Eles voltam esperando serem recebidos como heróis. Afinal, provaram no campo de batalha que o Brasil podia estar lado a lado com as grandes potências militares do mundo. Que soldados brasileiros eram tão corajosos, tão competentes, tão dignos de respeito quanto qualquer outro. Eles voltam acreditando que suas histórias seriam contadas com orgulho, que suas crianças e netos aprenderiam nas escolas sobre Monte Castelo e Fornovo de Taro. Em vez disso, encontram silêncio, um silêncio ensurdecedor e deliberado. Getúlio Vargas, o ditador que governava o Brasil desde 1930, tinha um problema político explosivo. Ele havia enviado soldados brasileiros para lutar contra o fascismo na Europa, para defender a democracia, para combater a tirania, e a ironia não poderia ser mais brutal. Enquanto pracinhas brasileiros morriam em montanhas italianas, lutando contra Hitler e Mussolini, Vargas governava o Brasil com mão de ferro através do Estado Novo, um regime autoritário que flertava com as mesmas ideias fascistas que os soldados combatiam no exterior. A imprensa brasileira estava sob censura. Opositores políticos eram presos. Eleições eram indefinidamente adiadas. O Brasil estava sendo governado por decreto, sem liberdades civis básicas, e de repente 25.000 homens voltavam da Europa. Homens que tinham visto como a democracia realmente funcionava, que tinham conversado com soldados americanos sobre eleições livres, que tinham visto italianos celebrando a libertação do fascismo, que tinham, pela primeira vez na vida, experimentado o que significava viver em uma sociedade com imprensa livre e direitos civis. Para um ditador, esses veteranos politizados eram perigosos, extremamente perigosos. Não eram mais os mesmos jovens ingênuos que haviam embarcado em 1944. Eram homens que tinham visto o mundo, que tinham provado seu valor, que não iam mais aceitar passivamente o autoritarismo doméstico depois de terem arriscado suas vidas lutando contra o autoritarismo estrangeiro. E então começou o apagamento, sistemático, calculado,
Político, benefícios prometidos aos veteranos foram negados ou atrasados indefinidamente. Pensões que deveriam compensar ferimentos de guerra demoravam anos para serem aprovadas, quando eram aprovadas. Pracinhas que voltaram com traumas psicológicos, o que hoje chamamos de PTSD, não receberam nenhum suporte psicológico. Muitos foram simplesmente esquecidos pela burocracia estatal. As histórias da FEB foram minimizadas. Nos livros didáticos, a participação brasileira na Segunda Guerra merecia, na melhor das hipóteses, um parágrafo breve. Monte Castelo não era ensinado com o mesmo detalhe que o dia D. A captura de 20.000 prisioneiros alemães não era apresentada com o mesmo orgulho que as vitórias americanas ou britânicas. Desfiles de vitória foram modestos. Nenhuma grande celebração nacional. Nenhum reconhecimento proporcional ao feito. Os Estados Unidos fizeram de seus veteranos da Segunda Guerra a maior geração, construindo um mito nacional de heroísmo que dura até hoje. O Brasil enterrou seus heróis em burocracia e esquecimento. Dos 25.000 que cruzaram o Atlântico, aproximadamente 15.000 voltaram vivos. Muitos desses voltaram feridos, física ou psicologicamente, e um número chocante desses veteranos acabou morrendo na pobreza, esquecidos pela nação que serviram, sem pensões adequadas, sem reconhecimento, sem as honras que qualquer país decente deveria dar àqueles que arriscaram tudo em seu nome. Há histórias de pracinhas que voltaram para suas cidades do interior e foram recebidos com indiferença. De veteranos que tentaram contar suas experiências e foram ignorados. De homens condecorados pelos aliados que não conseguiam emprego no Brasil porque empregadores viam ex-combatentes como problemáticos ou politicamente suspeitos. O esquecimento não foi acidental. Foi política de Estado. Uma tentativa deliberada de apagar uma história que era politicamente inconveniente para um regime autoritário que não podia celebrar homens que lutaram pela democracia enquanto negava a democracia em casa. E esse apagamento doméstico pavimentou o caminho para o apagamento internacional. Porque se o próprio Brasil não celebrava seus heróis, por que Hollywood ou qualquer outra indústria cinematográfica mundial deveria? Hollywood fez 147 filmes sobre o dia D, desde produções modestas dos anos 50 até blockbusters modernos com orçamentos estratosféricos. O desembarque na Normandia foi retratado em preto e branco, em cores, em IMAX, com CGI, de todos os ângulos imagináveis. Quantos filmes internacionais foram feitos sobre Monte Castelo? 0. Quantos sobre a captura de 20.000 prisioneiros em Fornovo? 0. Quantos sobre os cobras fumantes que provaram que soldados tropicais podiam derrotar a Wehrmacht? Absolutamente 0. E esse silêncio cinematográfico não é coincidência. É o resultado de forças econômicas, políticas e culturais que moldam quais histórias são consideradas dignas de serem contadas para audiências globais. Primeira razão: a Guerra Fria cultural. Entre 1945 e 1991, a narrativa da Segunda Guerra Mundial se tornou uma ferramenta de propaganda no conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Os americanos queriam que o mundo acreditasse que eles foram os principais responsáveis pela derrota do nazismo. Os soviéticos queriam crédito pela frente oriental. Ambos tinham interesse em simplificar a narrativa da guerra em uma história de 2 salvadores principais. Contribuições de países menores, especialmente latino-americanos, complicavam essa narrativa binária. Reconhecer que brasileiros, indianos, africanos e outros povos colonizados ou semi-colonizados tiveram papéis importantes na derrota do fascismo minava a narrativa de que foram os brancos civilizados do norte que salvaram o mundo. Havia também, embora não explicitamente declarado, um componente racial nesse silêncio. A Segunda Guerra Mundial era apresentada como um conflito entre nações brancas ocidentais.
Japoneses eram o outro racial contra quem os americanos lutaram no Pacífico. Mas a Europa, aquela era uma guerra entre brancos. Reconhecer o papel crucial de soldados brasileiros, muitos deles negros ou pardos, complicava essa narrativa racializada. Segunda razão, a economia brutal do cinema blockbuster. Hollywood não faz filmes de guerra por amor à história. Faz por dinheiro. E o dinheiro vem de mercados específicos: Estados Unidos, Europa Ocidental, cada vez mais China e Ásia. O Brasil é um mercado cinematográfico significativo, mas não é um dos principais motores de bilheteria global. Um estúdio de Hollywood, fazendo um filme de 100 milhões de dólares sobre a febre, precisa considerar: esse filme vai vender ingressos em Ohio, na Alemanha, na China? E a resposta, tristemente, provavelmente é não, porque essas audiências não conhecem a história, não têm conexão emocional prévia com ela. Compare com o dia D. Americanos crescem ouvindo sobre isso. É ensinado nas escolas. Tem conexão emocional geracional. Um filme sobre Normandia já vem com uma audiência predisposta a assistir. Um filme sobre Monte Castelo precisa primeiro convencer a audiência de por que deveria se importar, o que é uma batalha muito mais difícil em termos de marketing. Terceira razão, a barreira do reconhecimento de estrelas. Tom Hanks vendeu O Resgate do Soldado Ryan, tanto quanto Steven Spielberg. Brad Pitt, em Bastardos Inglórios, foi metade do apelo do filme. Hollywood sabe que estrelas conhecidas são cruciais para o sucesso de blockbusters caros. Agora imagine o pitch. Vamos fazer um filme de 100 milhões de dólares sobre soldados brasileiros que o público americano nunca ouviu falar, em batalhas que não conhecem, estrelando atores brasileiros que não têm reconhecimento nos Estados Unidos. Um executivo de Hollywood ouviria isso e diria: qual é o gancho para a audiência americana? Por que alguém em Kansas deveria se importar? E sem uma resposta convincente para essa pergunta cruel, mas economicamente válida, o filme não sai do papel. Quarta razão, a inércia narrativa. Existe um conjunto estabelecido de histórias sobre a Segunda Guerra Mundial que o público global já conhece. Normandia, Pearl Harbor, Stalingrado, Iwo Jima, Midway. Essas são as histórias que foram contadas repetidamente, que foram absorvidas pela cultura popular global. Introduzir uma história completamente nova exige esforço educacional massivo. Exige convencer audiências de que existe uma história importante que eles não conhecem. E a indústria do entretenimento, por natureza, é conservadora. Prefere recontar histórias conhecidas com novos ângulos do que arriscar introduzir narrativas completamente novas. Mas aqui está a questão que deveria incomodar qualquer pessoa que pensa seriamente sobre representação cultural. Quem decide quais histórias merecem ser contadas? E o que perdemos como civilização global quando apenas uma perspectiva, principalmente anglo-americana, domina completamente a narrativa de eventos históricos mundiais? A Segunda Guerra Mundial não foi apenas uma guerra americana, foi literalmente uma guerra mundial. Envolveu dezenas de nações, centenas de milhões de pessoas de todos os continentes. Mas se você baseasse seu conhecimento apenas nos filmes de Hollywood, pensaria que foi basicamente uma guerra travada por americanos brancos, com alguns britânicos de apoio. Onde estão os filmes sobre as tropas indianas que lutaram no norte da África? Sobre os soldados africanos nas campanhas coloniais? Sobre os guerrilheiros filipinos? Sobre os brasileiros nos Apeninos? Essas histórias existem. Essas pessoas existiram. Esses heroísmos aconteceram. Mas Hollywood decidiu, consciente ou inconscientemente, que não valem a pena ser contadas para audiências globais. E essa decisão tem consequências. Tem consequências para como entendemos história, para como entendemos quem teve papel importante na derrota do fascismo,
para como diferentes nações entendem suas próprias identidades e contribuições históricas. O custo desse apagamento para o Brasil não é apenas cinematográfico, é identitário, é psicológico. É uma ferida na memória coletiva nacional. Pesquisas mostram que menos de 30% dos jovens brasileiros conhecem a história da FEB em qualquer detalhe significativo. Pergunte a um adolescente brasileiro médio sobre Monte Castelo, e você provavelmente receberá um olhar confuso. Pergunte sobre Fornovo de Taro, e a chance de reconhecimento é quase zero. Agora compare. Pergunte a um adolescente americano sobre o dia D. Mesmo que ele nunca tenha estudado formalmente em uma aula de história, ele provavelmente sabe o básico porque viu em meia dúzia de filmes diferentes. O Resgate do Soldado Ryan. Bastardos Inglórios. Até filmes de super-heróis como Capitão América incorporam o dia D na mitologia cultural americana. O cinema, como ferramenta educacional informal, é incrivelmente poderoso. Forma memória coletiva, cria heróis culturais, dá às nações narrativas sobre si mesmas. E quando uma nação não tem suas histórias heróicas contadas cinematicamente, perde uma ferramenta crucial de construção identitária. Brasileiros crescem assistindo filmes sobre heróis americanos, britânicos, até russos, mas não sobre seus próprios avós e bisavós, que desafiaram a máquina de guerra nazista e venceram. Crescem internalizando subconscientemente que heroísmo real vem de outros lugares, que brasileiros são coadjuvantes, nunca protagonistas, nas grandes narrativas da história mundial. Isso não é acidente, é colonialismo cultural. É a perpetuação de hierarquias globais, onde alguns povos são considerados dignos de ter suas histórias contadas com orçamentos massivos e distribuição global, enquanto outros são relegados a footnotes esquecidos. Eles podem ter o dinheiro, as câmeras e os estúdios. Eles podem ter apagado nossa história das telas de cinema por 80 anos. Mas enquanto nós lembrarmos, a verdade não morre. 25 mil brasileiros cruzaram o Atlântico quando o mundo estava em chamas. Enfrentaram o frio que nunca haviam sentido. Lutaram contra veteranos que os consideravam inferiores e venceram. Não com superioridade tecnológica, não com números esmagadores, mas com coragem, inteligência e uma recusa obstinada de aceitar que alguém decidisse por eles o que eram capazes de fazer. Monte Castelo caiu porque brasileiros pensaram diferente. 15 mil alemães se renderam porque 120 brasileiros não recuaram. Um general prussiano baixou a cabeça diante de oficiais que ele considerava racialmente inferiores, porque competência não respeita teorias de superioridade racial. Hollywood nunca vai contar essa história da forma que merece ser contada, porque essa história desafia todas as narrativas confortáveis que construíram sobre quem são os heróis e quem são os coadjuvantes da história mundial. Mas a verdade existe independente de quantas câmeras a filmem. Os ossos dos pracinhas que morreram nos Apeninos testemunham. As medalhas guardadas em gavetas empoeiradas testemunham. Os documentos militares alemães, onde o desprezo inicial se transformou em respeito forçado, testemunham. Se você sente orgulho desses homens que humilharam a arrogância nazista e foram ignorados pela arrogância de Hollywood, não deixe essa história morrer aqui. A nossa memória é a única medalha que restou para eles. Compartilhe essa verdade. Conte para seus filhos, ensine para seus alunos, porque se nós não contarmos a nossa história, ninguém mais vai contar. A cobra fumou, e o mundo inteiro deveria saber.